Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um slide que eu postei na aula de DACG a respeito da teoria das cores, né? Falando um pouco sobre psicologia das cores, teoria das cores e também contextualizando o filme Amélie Poulain. Eu dei um espaço grande para vocês procurarem o filme, assistirem. Espero que todos tenham assistido, tá? Cecília vai me ajudar a dar aula hoje. Ela vai gritar de quando em quando, mas é normal, gente. Tá bom? Isso é muito normal. Não é, Cês? Né, Ana? Eu começo o slide, pessoal, com uma frase que faz toda a diferença pra gente que trabalha com anúncio, que trabalha com layout. Detalhes mudam tudo na vida. Detalhes mudam tudo no layout. Eu espero que vocês tenham percebido, né, esse conceito de detalhes do filme, né? No filme, alguns detalhezinhos mudam a vida de todos os personagens. E nós, vocês como futuros publicitários, né, diretores de arte, vocês também precisam entender isso, né? Que um detalhe pode mudar todo o entendimento de um anúncio, né, de um layout. Isso é muito importante para a gente. Né? Então acredito que a maior lição que esse filme passa para a gente é isso, né, de como coisas pequenas podem influenciar, né, vidas, podem influenciar uma sociedade inteira. Espero que vocês tenham gostado do filme. É um filme de arte. É um filme que revolucionou o cinema francês. Foi muito bem aceito pelos franceses. O detalhe que modifica tudo, pessoal. Então a gente percebe que no enredo do filme, as pequenas inserções que a Amélie faz, né, na vida de alguns personagens, elas têm um impacto muito grande. Eu gosto muito do experimento que ela faz com o pai dela. Né? O pai dela se preocupava ali só com o jardim, perdeu a mãe, ficava fazendo, né, um altarzinho ali para as cinzas da mãe e tudo mais. E aí ela começa a pensar em algumas formas de fazer o pai dela sair daquela situação. E aí ela vê no anão do jardim do pai dela, né, uma possibilidade. E aí faz todo aquele movimento. Né? E no final da história a gente percebe que aquilo muda drasticamente a vida do pai, de uma forma positiva. Né? A gente percebe que o filme também ele é criterioso em vários aspectos. Então, a direção de arte do filme, os filtros que são usados, né, em algumas cenas, a fotografia do filme. Quando a gente fala de fotografia no cinema, a gente fala dessa estética da cena, né? De como foi bem montado, de como todos os elementos foram criteriosamente colocados, né? De como essas cores foram pensadas, né? Contraste de cor e tudo mais. Então ele é muito criterioso na fotografia do filme. O filme também traz essa característica temporal pra gente, né? A gente não consegue ter ao certo de que data, de que época o filme está retratando, né? Se é alguma coisa da década de 80, década de 90, início dos anos 2000, a gente fica pensando, né, de qual é a data específica desse filme. Né? Então, a característica da fotografia também traz essa coisa atemporal para o filme. Né? A gente fica pensando que é uma coisa que não está exatamente colocada em um espaço de tempo. Né? Ali é um negócio muito mais solto, a gente não sabe ao certo de que época eles estão falando. O que você quer? Você quer ir lá em cima? Onde você está, Ana? O que você está fazendo aí? Uma outra característica do filme é criar empatia com o espectador, né? Então tem algumas cenas que a gente se identifica muito, né? Principalmente na infância dela, coisas que uma criança faz,
né? Então essa cena dos morangos mesmo, dos morangos silvestres, ela é muito para trazer essa empatia, né? Do espectador olhar e falar, cara, em algum momento da minha infância eu fiz isso. Um outro ponto que o filme retrata é essa infância solitária da Amélie. Né? Ela ficou reclusa na casa dela com os pais durante uma fase muito grande da vida dela, da infância, adolescência. Né? Então, por ficar reclusa, né, a imaginação dela ficou muito aguçada, né, porque ela precisava da imaginação para sair um pouco daquela vida solitária dela. E isso também influenciou muito na vida adulta dela. Né? Ela ficou uma adulta que buscava soluções diferentes, de formas diferentes para cada problema. Eu gosto muito dessa parte do filme, né, de falar dessa parte, porque é muito a nossa vida, né, a vida do publicitário, a vida do diretor de arte. Para resolver alguns problemas de comunicação, a gente precisa encontrar caminhos diferentes, né? Porque se a gente fizer o mesmo caminho que a concorrência faz, o anúncio não vai se destacar, né? Então a gente precisa encontrar caminhos diferentes para resolver os problemas das marcas, né, que nos procuram, que procuram a agência. Bom, falando disso, a gente já começa a falar sobre as cores, tá? Existem algumas cores que são recorrentes do filme, e essas são cores que fazem exatamente suprem a necessidade que a cena está pedindo, né? Existem algumas cenas, existem algumas cenas que precisam de instigar o desejo, a paixão, né, no personagem, nos espectadores. Então, eles colocam muito essas cores. Então, por exemplo, o quarto da Amélie, né, a casa da Amélie, são cores muito quentes, né? Então, a parede vermelha, né, os itens da cozinha, né? O edredom dela muito alaranjado, né? Então as cores quentes elas trazem sentimentos e o vermelho principalmente traz esse desejo, paixão, né? Mostra que a Amélie é uma pessoa muito apaixonada e busca, né, por um grande amor. O laranja a gente percebe que ao longo do filme inteiro, né, o filme parece até que foi, né, quando eu falei de ser atemporal, parece que foi filmado até numa outra época, né, porque é muito alaranjada a fotografia. O laranja ele traz calor também, ele traz entusiasmo. Né? É uma cor também que fala muito sobre criatividade. Então vocês vão perceber muitas agências de publicidade colocando laranja em sua identidade visual, né? Porque ele também aguça muito. O laranja e o amarelo, né? São cores que tentam trazer muito essa coisa da criatividade para o projeto. Então a gente percebe muito isso ao longo do filme inteiro, né? O verde também. O verde ele é muito usado para contrastar, né? Então a gente percebe que tem um verde ali, né? E aí de repente vem uma cor muito viva, né? O contraste como um todo, no filme, na vida, né? E no layout, a gente usa muito para chamar atenção, né? Então colocar uma cor fria e destacando uma cor quente, né? O contraste do branco e do preto, né? São ferramentas, né, da estética para chamar atenção. Né? Se eu preciso chamar a atenção de alguém com layout, eu vou fazer esse tipo de contraste. O verde, né, no filme Amélie Poulain, em outras situações, ele é também usado para mostrar crescimento do projeto, crescimento do personagem, né? E também traz frescor à cena, né? Então deixa a cena mais agradável, né? Traz essa sensação de que o dia está tranquilo, né? O dia está gostoso, né? Então algumas cenas, tem uma cena que eu vou colocar aí para vocês que traz muito essa proposta do frescor e do contraste também. Uma outra coisa, né, que as cores ajudam muito, né, nas cenas é trazer o inesperado, né, o inesperado para ser engraçado ou para chocar, né? A gente vai perceber em uma das cenas da infância da Amélie
os brinquedos conversando com ela, né? Ela reproduzindo o que o pai dela fazia com ela, o pai dela era médico, e de quando em quando o pai dela fazia um check-up nela. E aí ela fazendo isso com os brinquedos, né? A Amélie falando a respeito de situações inesperadas para o enredo, né? Então o filme ele é fofo, mas ao mesmo tempo ele traz algumas cenas complicadas ali, né? De se pensar de uma forma mais suave, como quantas pessoas estão tendo um orgasmo na cidade de Paris, né? Ou a primeira relação sexual da Amélie, que ela não gostou, ela achou engraçado até, né? Então ele é muito contrastante assim ao longo do enredo, né? Tem coisas muito fofas, mas ao mesmo tempo tem coisas ali que você não está esperando, né? Para chocar o espectador. Quando a gente fala de Amélie Poulain, a gente também fala de abstração, né? E quando a gente fala de construção de anúncio, de layout, também a gente vai falar de abstração. Qual é a proposta de abstrair, né? É sair de onde você está, sair desse pensamento comum e pensar em outras coisas, né? E quando a gente fala de criatividade, criatividade também é isso, né? Como é que você consegue criar? Você consegue criar a partir do momento em que você para de focar a sua vida ali, pensa em outras coisas, e aí o nosso cérebro consegue fazer algumas conexões, né? E trazer coisas novas a partir dessas conexões, né? Então, geralmente quando a gente fala de exercícios criativos, a gente fala muito disso. Sai para passear um pouco, lê um livro, assiste um filme, porque é no momento em que você está se distraindo, né, que você está abstraindo alguma situação, que o seu cérebro faz as conexões, né? Então por isso que às vezes a gente acorda com uma boa ideia, às vezes a gente está ouvindo uma música e a gente tem uma ideia sobre algum projeto. Por quê? Porque é no momento em que nosso cérebro está ali mais tranquilo que ele consegue criar. E o filme ele abstrai assim o tempo todo. A Amélie tá tensa e ela começa a pensar em outra coisa, ou alguma coisa totalmente inusitada que poderia ter acontecido com esse personagem, né? Eu vou até colocar exemplo de uma cena aí, né? Do tipo, meu Deus, por que ele não veio, né? Porque o crush dela não tinha aparecido, e ela começa a pensar que ele foi sequestrado e por aí vai, e a história segue assim de um jeito até longo para o filme. É muito interessante, né? Para a gente é muito interessante a abstração. Eu coloquei nesse PDF também, pessoal, um guia emocional das cores. Não sei se vocês chegaram a ver isso na internet, né? É um JPEG muito interessante. E aí ele fala a respeito do significado de algumas cores, né? Existem cores que são otimistas, outras cores amigáveis, outras cores que trazem excitação, outras cores que trazem essa coisa mais criativa, né? Para a imaginação. E aí eu quero que vocês deem uma olhada depois, tá? E eu finalizo o PDF com alguns exemplos, tá? Se vocês tiverem a possibilidade, tentem encontrar outros exemplos para vocês também. Salvem no computador, no celular de vocês, né, de campanhas que usaram o verde, muito verde, e vem um significado exato da cor. Campanhas que usaram o azul, né? Campanhas que usaram muito laranja, que usam muito laranja, né? E aí eu queria que vocês juntassem esses exemplos, tá? Para uma suposta atividade nossa aí para a próxima semana, tá bom? Dúvidas, pessoal, coloquem aqui nos comentários, tá? Fiquem bem. Quem não assistiu o filme, por favor, assista, porque eu vou pedir um resumo para vocês, mas isso mais lá para frente a gente vai conversar, tá? Porque o resumo ele vai ser direcionado. E fiquem bem, tá, pessoal? Daqui a pouco essa fase vai passar. Essa fase é muito necessária para que a gente consiga estar todos saudáveis ali, bem, para as próximas aulas e para a próxima fase da nossa vida, né? Que a nossa vida vai mudar muito depois dessa reclusão aí, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau, gente.